Com a Selic a 15%, a maior taxa desde 2016, esse é o momento ideal para montar sua carteira de investimentos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como montar sua carteira do zero, vou te mostrar também 3 carteiras modelo, uma para cada perfil de investidor, vou te falar onde comprar cada investimento e no final eu vou te falar um pouco sobre os principais erros que a maioria das pessoas cometem. E fica até o final, porque só de entender esses erros você já vai evitar 70% dos seus problemas. Antes de mais nada, por que eu tô falando tanto sobre a Selic a 15%? Porque isso é raro. A Selic passou os últimos 8 anos abaixo dos 10%, e em 2020 chegou a 2%. E agora está a 15%. Então se você ainda não investe ou investe mal, está na hora de acertar. Porque essa janela de oportunidade não vai durar para sempre. Então vamos lá. O primeiro passo, indiscutivelmente, é montar a sua reserva de emergência. Antes de pensar em investir em qualquer outra coisa, você precisa ter a sua reserva de emergência. E se você não sabe como montar sua reserva de emergência, eu vou te explicar. É simples. Você precisa de 3 a 6 meses do seu custo mensal de vida guardados. Se você tem um salário de R$ 3.000, por exemplo, isso significa que a sua reserva de emergência vai ser de 3 a 6 vezes esse valor. Então, para 6 meses, você precisaria de 3 vezes 6, R$ 18.000 guardados. Essa seria a sua reserva de emergência. E por que é tão importante e tem que ser o primeiro passo? Porque emergências acontecem. Você pode perder seu emprego, infelizmente, essa é a realidade. Você pode ficar doente, o carro pode quebrar, qualquer coisa pode acontecer. Então, a reserva de emergências é para isso, emergências. E você pode deixar sua reserva de emergências ou na Selic, o Tesouro Selic, ou num CDB de liquidez diária. O importante aqui é ter liquidez. É um dinheiro que, caso você precise, você possa resgatar rapidamente, sem dificuldades. Então, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária são as duas melhores opções. Ok, agora que você já tem a sua reserva de emergência, a gente pode ir para o passo 2, que é identificar o seu perfil de investidor. Existem 3 perfis, basicamente. Perfil conservador, moderado e arrojado. O perfil conservador, você se encaixa nele caso você não tenha muita tolerância a riscos. Prefere dormir tranquilo, você não aguenta ver o seu dinheiro oscilar, você prioriza a segurança acima de tudo, você não se importa de ganhar um pouco menos, desde que consiga dormir tranquilo. Então, se você se identificou, então você é um investidor de perfil conservador. Já o perfil moderado, você se encaixa nele caso você consiga lidar um pouco melhor com algumas oscilações, consegue correr um pouco mais de riscos em prol de uma rentabilidade maior, você consegue dormir tranquilo, sabendo que seu dinheiro está oscilando um pouco. Já o perfil arrojado, você pensa em 20, 30 anos à frente, você quer mais rentabilidade, você consegue dormir tranquilo mesmo sabendo que os seus ativos oscilaram 10, 15% num dia só. E você não se incomoda, você entende que no longo prazo eles vão valorizar e você vai ganhar. Então, se você se identificou, então você tem um perfil arrojado de investidor, que consegue correr mais riscos em prol de uma rentabilidade maior. E é importante você identificar qual é o seu perfil de investidor, pois se você tiver o perfil conservador e montar uma carteira de perfil arrojado, você não vai aguentar e vai acabar vendendo tudo nas primeiras oscilações. Não tem resposta certa ou errada. O importante é que você seja honesto com você mesmo. Agora vem a parte que você estava esperando. As 3 carteiras modelo. E a primeira carteira modelo é essa aqui, para perfil conservador. Eu dividi da seguinte forma: 70% investimentos de renda fixa de alta liquidez e 30% investimentos de renda fixa de baixa liquidez. Aqui você tem segurança, previsibilidade e uma rentabilidade aceitável. Uma rentabilidade média de uns 12 ou 13% ao ano. Nessa segunda carteira modelo, a de perfil moderado, eu dividi da seguinte forma: 40% investimento de renda fixa de alta liquidez, 40% em renda fixa de baixa liquidez e 20% em renda variável. Aqui você equilibra segurança e rentabilidade, um pouco mais de crescimento. Aqui você começa a se expor um pouco mais à renda variável e começa a entender melhor como os investidores se sentem, e com o tempo você já vai se tornando um investidor cada vez melhor, já vai entendendo melhor o mercado, e é excelente para a sua jornada como investidor. E aí você pode se perguntar: ok, mas quais ações ou quais fundos imobiliários eu devo colocar na carteira? Esse é um assunto que merece um vídeo inteiro só para falar sobre isso, porque você precisa aprender a analisar as ações, precisa aprender a analisar os fundos imobiliários também, para você conseguir decidir quais são os melhores para você colocar na sua carteira. Então comenta aí se você quer que eu faça um vídeo só explicando como analisar ações e fundos imobiliários. Nessa terceira carteira modelo para perfil de investidor arrojado, eu dividi da seguinte forma: 20% em investimentos de renda fixa de alta liquidez,
30% em investimentos de renda fixa de baixa liquidez e os outros 50% em renda variável. Aqui você começa a se expor a vários tipos de investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, investimentos em criptoativos, investimentos internacionais, talvez. O foco aqui é crescimento de longo prazo e aqui você busca uma rentabilidade maior. Aqui você já pode esperar retornos de 15% ou mais, provavelmente mais, ao ano. Mas você precisa estar preparado, pois vai oscilar, e vai oscilar bastante, principalmente os criptoativos, eles são muito voláteis. Então você precisa ter estômago. E se você se encontra no perfil de investidor arrojado, provavelmente você já tem uma experiência e consegue lidar com essas oscilações. Agora que eu já te mostrei as carteiras, você deve estar se perguntando onde encontrar esses investimentos. Você vai precisar do aplicativo de alguma corretora. Pode ser a XP, pode ser a Clear, a Rico. Eu utilizo a Rico. E agora os principais erros que a maioria das pessoas cometem. São 3. O primeiro é investir antes de ter uma reserva de emergência. Não faça isso. Eu já falei e eu vou repetir. Antes de investir em qualquer coisa, tenha uma reserva de emergências. Isso é obrigatório. O segundo erro é querer ficar rico rápido. Day trade, alavancagem, investimento em meme coin, isso não é investimento. Isso é aposta, isso é cassino. Não faça isso. Investimento de verdade leva tempo, precisa de consistência e precisa de disciplina. Tenha isso em mente. E o terceiro erro é não diversificar. Olha, não importa se você vai investir em renda fixa, em renda variável, nos dois ou em qualquer outra coisa. É sempre muito importante diversificar. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Tá entendendo? E se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você quer aprender a investir de verdade, se inscreva aqui e já deixa nos comentários aí se você já investe ou se não investe e quer aprender. E comenta também se você quer o vídeo sobre como analisar ações e fundos imobiliários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.